Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei em que momento você estará assistindo a essa palestra, mas gostaria de me apresentar. Eu me chamo Thales Carvalho, sou discente da Universidade Federal de Pernambuco. A pedido do segundo Congresso Nacional de Biologia Vegetal, eu iria apresentar uma palestra aqui sobre patrimônio botânico em foco, a coleção tipos do Herbário UFP. Então, vamos dialogar um pouquinho sobre coleções biológicas, sobre a importância e o que são as coleções tipos, né? Enfocando na coleção tipos do Herbário UFP aqui na universidade. Então, para me apresentar, eu sou graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente sou mestrando também na mesma instituição, pelo programa de pós-graduação em Biologia Vegetal. Trabalho atualmente com a família Marcgraviaceae, né, com a taxonomia da família Marcgraviaceae, desde da minha graduação até atualmente no mestrado, eu venho trabalhando com a família Marcgraviaceae. E também sou colaborador do Herbário UFP, né, especificamente na coleção tipos do Herbário UFP. E eu conto com a colaboração e o apoio, né, do discente Everton de Amorim Freitas Filho, que também é aluno da universidade e colaborador da coleção tipos do Herbário UFP, bem como da curadoria do herbário provinda do professor Marcos Alves. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o início, né, o conceito de tudo. Então, o que é um herbário? Um herbário nada mais é do que uma coleção, né, de plantas que foram prensadas, secas, identificadas e usadas para fins diversos, né, inclusive estudos científicos, educação, conservação da biodiversidade. Um herbário, então, ele vai ter na sua composição, né, ou seja, vai ter armazenado em suas estruturas as dessicatas, né, que são essas amostras de plantas que são costuradas, algumas podem ser até coladas, com etiqueta de identificação, o número de tombo. Essa etiqueta ela tem diferentes informações sobre a planta, então local de coleta, o nome do coletor, o número do coletor, local de coleta, então tem várias informações que ficam nessa essicata. Então, as essicatas, as coleções de essicatas é o que basicamente compõe um herbário, né? Então, essas plantas elas vão ter fins diversos, né? Inicialmente, o que é a representação do herbário Marcgrave, no qual as plantas eram prensadas, né, no livro e continham informações referentes àquela amostra, né? Então, de localidade, de questões de informações um pouco médicos, né? Então, também carregavam essa informação do qual benefício a saúde essas plantas trazem, né? E aí a gente percebe uma evolução do que era o herbário antes para o herbário de agora, né? Então, agora a gente tem pessoas que visitam a coleção para diversos fins, né? E o herbário, então, em seu princípio, ele traz a importância, né, do ensino da pesquisa e da extensão, principalmente quando se é um herbário inserido numa universidade federal. Então, o herbário é a prerrogativa dos três pilares da Universidade Federal e é um espaço aberto a receber os alunos da própria instituição, de instituições diferentes, né, desde o ensino da educação básica até os diálogos de ensino e também de extensão, né? O herbário participa de diversos projetos de extensão, bem como é um espaço aberto a receber pesquisadores de diferentes lugares do Brasil. Que o herbário UFP traz, um herbário por si só ele já tem a importância de preservar as espécies, principalmente quando são espécies raras ou ameaçadas, tem auxílios em pesquisas ecológicas, farmacológicas e dentre outras, né? E aí a gente entra na questão do que é um elemento, né? Esse elemento ele pode ser um espécime conservado, uma ilustração, partes de uma planta, partes de várias plantas ou plantas diminutas. Então, esse elemento na qual a gente se refere, é aquele que está associado ao nome de um determinado taxon, associado ao nome deste taxon, que pode ser uma espécie, pode ser um gênero. E que, portanto, está permanentemente ligado a este material, né, seja um nome correto ou sinônimo. Uma amostra tipos, ela não necessariamente é o elemento mais típico, ou seja, mais representativo de um taxon, né? Que é o voucher representativo validado daquele nome. E o herbário ele tem um papel importantíssimo de preservar permanentemente essas amostras tipos, essa coleção tipos. E, de preferência, essas amostras, ou seja, herbários que a gente consegue ter acesso a partir das principais bases de dados, como Index Herbariorum, Reflora, Species Link.
Então, o tipo nomenclatural ele é regido por um código de nomenclatura. Esse código ele também está presente em outros tipos biológicos, como o código de nomenclatura zoológica. Aqui, especificamente, a gente está falando de algas, fungos e plantas, né? E aí, o código ele é constantemente atualizado, a cada 4 anos é discutido no Congresso Internacional. E o regimento referente ao Código de Nomenclatura se insere dentro aliás, o regimento dos tipos nomenclaturais se insere dentro do Código Internacional de Nomenclatura. E aqui a gente tem uma demonstração, né, de uma capa do que é o código mais recente, né, que foi da discussão de Madrid do Internacional de 2024. E vocês devem estar cientes de que houve questão das plantas que carregam em si nomenclaturas científicas que fazem alusão a contextos históricos que precisam ser corrigidos, né, que a gente não pode esquecer, né, então também tem alguns nomes que são preconceituosos, racistas, homofóbicos, xenofóbicos. Então, o Código Internacional de Nomenclatura do ano passado é amplamente divulgado em diferentes mídias sociais e jornalísticas, da importância da gente atualizar os nomes, né? Então, tipos nomenclatural, como eu falei, está sempre associado a esse nome. Então, é importante haver essa discussão e a alteração desses taxonômica e nomenclatural. Então, como eu falei para vocês, os tipos podem ser diferentes formas, né? Ou seja, diferentes arquivos, e também as formas como eles são armazenados, né? Então, aqui a gente tem uma amostra completa, né? No caso, um ramo, a gente tem fragmentos de uma planta, a gente tem tipos que podem estar dentro de lâminas, a gente pode ter tipos que são ilustrações científicas ou até mesmo fósseis, né? O código de algumas categorias, né, algumas categorias de tipos, que aqui eu deixo em destaque as principais, que a gente vai discutir um pouquinho do conceito de cada uma, e outros tipos nomenclaturais que a gente não vai se debruçar tanto, mas as principais estão aqui listadas. E todos esses tipos, eles estão vinculados a uma primeira obra, né, uma obra que foi divulgada, né, a partir de um nome aceito, e esse material ele vai apresentar as informações desse tipo. Alguns, em parte, né? A partir de 1956, todos os protólogos que eram divulgados, eles não tinham a obrigatoriedade de se divulgarem tipos, né? A gente não tinha informação de tipos de nenhuma amostra, como é o caso desse protólogo aqui, de uma ginkgo, né? Uma ginkgo biloba. E no caso dos artigos que eram divulgados após o período de 1956, ou seja, após essa data, após esse ano, eram obrigatórios, né? O primeiro Código de Nomenclatura já tornava obrigatório a menção de tipos nos protólogos, né? Ou seja, do holótipo, do isótipo, e aí a gente vai entrando nos contextos agora. O primeiro é o lótipo, né? O lótipo, ele é um primeiro espécime ou ilustração, né? Que é designado pelo autor da espécie. Então, o autor da espécie, ele encontrou uma nova espécie, divulgou esse material com o nome correto, o nome aceito, e esse primeiro espécime com esse nome, ele é um holótipo, o da Clusia pernambucensis, que é do professor Geraldo Maris. Essa Clusia, ela é da família Clusiaceae, né? Antigamente chamada de família Gutíferi, como a gente vê aqui no protólogo, né? Então, é uma nova espécie divulgada no protólogo e são contida na etiqueta do material, né? Então, o holótipo com o estado, com as informações da localidade, do coletor, né? E as descrições da planta, aquelas descrições que a gente não consegue ver quando a planta está. Então, tinha um holótipo. O isótipo, ele é a duplicata desse holótipo. Então, ele é um material duplicado daquele holótipo, né? Quando a gente coleta, por exemplo, esse ramo de Clusia, ele é um holótipo. No mesmo indivíduo, se eu retirasse um outro holótipo, o meu isótipo, né? Então, o isótipo ele é a duplicata do holótipo. Mas não necessariamente só o holótipo vai ter duplicatas. Lembra que iso remete a igual. Então, qualquer outro material que tenha uma cópia dele é uma duplicata. Ela pode ter uma duplicata. Então, o lectótipo ele pode ter uma duplicata. E essa duplicata recebe o nome de isolectótipo, né? Elas têm esse prefixo iso na frente para indicar que é uma duplicata do lectótipo, ou do neótipo, ou do parátipo. Então, a gente tem essas definições. Aqui é um caso à parte, eu gostaria de destacar um caso da Arnise, que é da coleção FP. E quando nós conferimos o protólogo dessa amostra, ela havia o holótipo indicado para o FP, nós encontramos o holótipo, ele está lá guardadinho na coleção,
Mas, ao nos depararmos, né, os pesquisadores e a gente, organizando o herbário, nós encontramos uma amostra que tem as mesmas informações, né? Ela é uma duplicata do holótipo. Aí, nesse caso, a gente encontrou na ampla coleção do herbário. Ele foi, então, colocado a sua etiqueta e depositado no herbário FP. Mas aí você me pergunta, mas esse isótipo não estava indicado no protólogo. Pois é, realmente não estava indicado no protólogo, mas ele é um material que tem as mesmas... É um isótipo. Provavelmente era algum isótipo que deveria ter ido para um outro herbário e ficou no FP. Não temos a certeza comprovacional disso, mas é um isótipo de um material holótipo que já estava no herbário, né? Então, a gente colocou a etiqueta e depositamos esse material, então, na coleção do herbário. Ele é uma espécie, mas também pode ser uma ilustração, que a gente designa quando não há um holótipo designado, né? O protólogo, na obra original, não foi informado um holótipo. Então, a gente vai designar um substituto deste holótipo, que seria um lectótipo. E aí, nesses casos em que não há informação do holótipo, ou porque ele foi destruído, ou porque ele foi perdido, ou porque ele foi desaparecido, né? Então, a gente ele não foi divulgado, então, designamos um lectótipo. E aí, todos os casos de protólogos com lectótipos, eles recebem esse termo de lectotipificação. Então, qualquer material protólogo de um lectótipo é uma lectotipificação. Outra categoria de tipos é o síntipo, quando não é indicado um holótipo ou qualquer outro material, outra espécime, designado como tipos. Então, a gente tem apenas algumas amostras ali citadas no protólogo, mas a gente não sabe, não é informado a categoria de tipos. Então, esse material para eles se tornam síntipos. E aqui a gente tem como exemplo alguns síntipos da Pyrenula emersa, né? Da família Pyrenulaceae, é um líquen, né? Então a gente tem alguns fragmentos desse líquen que no protólogo eles estavam citados. O neótipo, por outro lado, neo vem de novo, quando não há nenhuma outra amostra, nenhuma outra espécie, principalmente o holótipo ou qualquer outro material, que é informado no material original, né? Então, ou às vezes nem é mencionado no material original nada. Então, você tem um desaparecimento ou uma perda do material original daquele nome que foi divulgado. Tipos, a gente precisa designar um novo material. Esse novo material é um neótipo. Então, ele ganha esse título, mas só que esse título não é fixo, porque se por uma ventura encontrarmos um holótipo, né, um pesquisador encontrar o holótipo daquela determinada espécie, aquele neótipo é o material primeiro, é o original. Então, nesses casos, a gente tira o título de neótipo dessa amostra e o holótipo ganha uma certa prioridade. A ideia de se designar o neótipo é que a gente possa manter uma preservação da tipificação anterior, né? E aqui no UFP a gente tem alguns casos meliás e algumas amostras do gênero Sida, né, da família Malvaceae. Uma outra designação de tipos é o parátipo. O parátipo ele é uma espécime citado também no protólogo que não é nenhum outro tipo, nenhuma outra categoria de tipos, e esse material ele é designado por uma lista de vários materiais, né? Então, especificamente neste parágrafo de espécimes examinados, que a gente está vendo aqui. Então, no artigo, no protólogo, a gente vai ter este parágrafo de materiais adicionais. Esse material examinado, adicional, ele é o nosso protólogo. Os parátipos, eles são várias coletas que foram feitas em diferentes localidades daquele taxon, né? Por diferentes coletores, ou pode até ser pelos mesmos coletores do holótipo, né? O parátipo ele pode ter algumas informações similares ao holótipo, mas nunca vai ser o mesmo coletor do holótipo, na mesma localidade, mas numa data diferente, e tem um número de coletor diferente, né? Então, alguma informação sempre vai destoar da informação do holótipo, né? Porque senão, nesse caso, quando a informação é exatamente igual ao do holótipo, ele é um isótipo, não é um parátipo, tá? E então, agora falando sobre o Herbário UFP, o Herbário UFP, então, ele foi fundado pelo professor Geraldo Maris, que junto com o Herbário também fundou o Departamento de Botânica aqui da Universidade Federal. Leva o seu nome em sua homenagem, né? Então, Herbário UFP Geraldo Maris. Ele foi um grande professor, formador de recursos humanos na botânica, nas ciências biológicas, na farmácia, era farmacêutico, né, na universidade e especialista na família Clusiácea. Lembra daquela primeira amostra que eu mostrei, aquele espécime? Que é do professor Geraldo Maris. A curadoria do Herbário UFP passou por diferentes curadores, né, mas aqui eu destaco de 1996 a 2024 a Marlene Barbosa, bióloga,
e posteriormente o herbário tomou a sua posse de curadoria, o professor Marcos Alves, que é docente. O herbário FP, no contexto histórico, né, foi o único herbário do Nordeste e um dos primeiros a nível Brasil a compor a Carta de Brasília. Essa Carta de Brasília nada mais era do que um pedido de diferentes instituições de vários lugares do Brasil para que assim, estivessem disponíveis nas principais bases de dados, estivessem disponíveis online. Né? E aí, para que esse material estivesse disponível online, eles propuseram a construção, coletivamente, né, várias instituições no Brasil propuseram a construção, onde lá estaria as informações dos herbários. Né? Isso foi antes do século XXI, ali finalzinho do século XX. Uma curiosidade sobre o herbário FP é que nós temos algumas obras que são de autoria foi dado exclusivamente para o herbário FP pelo Francisco Brenan, que era um dos principais artistas daqui de Pernambuco, né? Foi o idealizador e construtor daquela torre característica de Recife, né? Cartão postal da cidade. Então, o Francisco Brenan, ele fez essas duas obras, ele está disponível à mostra, né? Na entrada do herbário, e existe uma outra imagem, né? Um outro desenho, feito pelo Brenan, que eu vou mostrar no final da nossa apresentação. Então, o herbário FP, ele concentra mais ou menos cerca de 101 mil amostras, né? Essas amostras, essa coleção, ela é dividida em coleções pictógamas, contém todo o material de samambaias helicópteras, as briófitas propriamente dita, os mixomicetos, os líquens, e nós temos na coleção de fanerógamas, angiospermas, gimnospermas, e também uma concentração de amostras de carpoteca e de xiloteca, né, de madeira. O herbário é do Nordeste brasileiro, né? A grande maioria dos trabalhos e projetos de floras oriundos de universidades aqui de Pernambuco ou do Nordeste tem suas amostras coletadas e depositadas no herbário FP. Né? Majoritariamente, o herbário tem espécimes, claro que nós temos também amostras de outras localidades do Brasil, né? Tem espécimes que é da Amazônia, espécimes do Cerrado, né? De outras localidades. Um dos principais, aqui eu faço uma lista de alguns dos principais coletores do herbário FP, ou seja, aqueles que têm uma grande concentração de amostras, Alves, o Dázano de Andrade Lima, Geraldo Mariz e a Cátia Porto. A professora Cátia e o professor Marcos são os que têm a maior quantidade de amostras depositadas no herbário. No quesito informatização do herbário, né, assim como a gente viu o contexto histórico lá da construção de diferentes projetos e programas para informatização da sua coleção, como o Programa de Plantas do Nordeste, do APNE, com o CENIP, as Bases Consolidadas de Plantas e Fungos do Nordeste do Brasil, que foi financiado pelo CNPq até 2008, e atualmente o herbário está inserido dentro do projeto do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos do Brasil, que é uma iniciativa e financiamento do CNPq com o INCT. Foi através desse último projeto do herbário virtual que a gente conseguiu um equipamento, vocês pesquisadores entrarem no Species.link, vocês vão encontrar uma grande quantidade de amostras informatizadas e algumas já digitalizadas também. O processo da digitalização ainda está acontecendo, nem toda a coleção, nem todas as amostras da coleção do herbário está em encaminhamento, mas uma grande quantidade da coleção tipo, especificamente, já está digitalizada no Species.link para vocês conferirem. Então, falando da coleção tipos especificamente, nós temos atualmente 364 amostras, né, sendo as famílias mais representativas as Pteraceae, Bromeliaceae, Ciperaceae e Myrtaceae. O gênero mais representativo é o Eugênia, né, da família Myrtaceae. Até o período de fevereiro, mais ou menos, o gênero Aechmea, da família Bromeliaceae, era a mais representativa. Mas agora, em maio, né, a gente teve a visita de alguns especialistas da família Myrtaceae, e aí alguns tipos de Eugênia foram encontrados, foram apresentados pelos pesquisadores, então acabou ganhando destaque o gênero Eugênia da família Myrtaceae. Com relação aos estados do Brasil com mais amostras de tipos no herbário FP, a gente tem o estado de Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, e de diferentes outras localidades, inclusive de fora do Brasil, né? A gente tem amostras que são do Paraguai, como é o caso da Pyrenula emersa, que é também a amostra mais antiga na coleção tipos, né? Esse material que eu mostrei lá no exemplo de 3, ou seja, ali início do século XIX, né? Que é um líquen. E, além dele, outro exemplo de espécime que é fora do Brasil, né, que é um material que não ocorre no Brasil, assim, a espécie não ocorre no Brasil, mas nós temos o seu espécime
depositado aqui no Brasil, um isótipo está depositado no herbário FP e o outro, se eu não me engano, está no RB, não tenho certeza. Mas só tem 2 isótipos da Scleria zambesica depositados aqui em herbários do Brasil. Outros dados sobre a coleção tipos do UFP é com relação à divisão daqueles 364. Se a gente for dividir nas categorias de tipos, nós temos isótipos, 4 neótipos, 2 síntipos e 1 isolectótipo. A nível taxonômico de família, nós temos 37 famílias, 81 gêneros, cerca de 160 espécies e uma subespécie. Bem como eu falei, né, a coleção de tipos ela tem amostras que são de angiospermas, de briófitas, de lincoln, uma amostra do gênero Eugênia, né, que é o mais representativo da coleção, e a Scleria zambesica como uma amostra oriunda de fora do Brasil, né, da Zâmbia. E como é que se dá o processo de curadoria da coleção tipos, né? Como é que se ficou a chegarmos à organização da coleção de tipos? Então, inicialmente, o primeiro de tudo é conferir o protólogo. Então, a gente conseguia esse protólogo a partir das principais bases de dados, como o IPNI, o Trópicos, o Plants of the World. Então, a gente conseguia esse protólogo, às vezes. Quando a gente não conseguia, a gente entrava em contato. Claro que, dependendo da espécie, né, do nome ali, do referido taxon, poderia ser de algum autor do século XIX, por exemplo, como Malmin. A gente não conseguiria ter acesso a esse autor, porque, afinal, ele já faleceu. Então, a gente caberia encontrar, né, que trabalham com aquele grupo, ou com aquela família, ou com aquele gênero, e que provavelmente tivesse o material de tipos daquele nome, referente àquele nome do taxon, né? Então, quando a gente não conseguia entrar em contato com os autores, a gente falava com os especialistas do determinado grupo. Uma vez, então, tido o protólogo, conferido de etiqueta, uma etiqueta referente à confirmação do tipos, então a gente tem a categoria do tipos destacado em negrito, os autores da espécie, Brasileia, e as informações da revista, como número de edição, página e o ano, e aqui os autores de checagem, Evert Checagem. Quando o material não eram tipos, a gente, então, fazia uma outra etiqueta, e essa etiqueta ela informava que o material está erroneamente indicado como tipos, e quem conferiu esse tipos, né? Então, esse material, depois de colocar essa etiqueta, ele era devolvido à ampla coleção do herbário FP. Da mesma forma, né, ainda sobre essa etapa 3, da mesma forma que a gente transferia material que estivesse na coleção de tipos e que não eram tipos, a gente também encontra, até hoje, a gente de vez em quando encontramos algum material que é um tipos, provavelmente, a gente confere isso no protólogo, conferimos um protólogo e às vezes encontramos tipos que está na ampla coleção do herbário FP. Então, a gente retira esse material da ampla coleção, verifica o protólogo, coloca a etiqueta, e quando de fato é um tipos, a gente então coloca na coleção de tipos do herbário, né, no armário específico da coleção de tipos. E depois de feita essa etiquetagem, a gente então monta daquela planta, né, daquele espécime, e também a designação de tipos, né, a categoria de tipos a qual ele pertence. Uma vez que essa planta está totalmente preenchida, a gente manda ela para o herbário, para a galera do herbário que fica responsável para a definição do Species Link. E, por fim, existe um pessoal responsável, né, para retirar a foto dessa amostra, desse material tipos, para que também seja plotado, divulgado no Species Link. Então, essa, de modo geral, as informações para a conferência do material tipos. Então, finalizando a minha apresentação, eu gostaria de enfatizar, de novo, a importância do herbário dentro de uma universidade federal para o ensino, a pesquisa e a extensão. O herbário FP ele preza por esses 3 pilares e está aberto a esses 3 pilares. Então, trazer os seus alunos para o herbário, sinta-se à vontade de entrar em contato por e-mail, agendar e vir ao herbário com a sua turma para ter uma aula dentro do herbário. Se você é de outras universidades também, pesquisador, agende uma visita e venha para o herbário FP, conheça a nossa coleção, verifique o seu grupo. Hoje, né, a gente está falando aqui no Congresso Brasileiro, então pode ter gente assistindo no sul do Brasil. Então, se você está de muito longe, também nós temos uma grande quantidade de amostras da coleção do herbário FP como um todo, depositada no Species Link. A coleção tipos, especificamente, tem uma grande concentração de amostras já depositadas no Species. 4 amostras de tipos, especificamente, 288 amostras já estão informatizadas no Species Link. Então, isso já é muita coisa, mas ainda estamos colocando mais informações, né, dos outros tipos, para que toda a coleção esteja divulgada no Species Link, mas a gente entende que isso é um processo, a informação já está disponível. Com relação à digitalização das amostras, tem uma grande quantidade de amostras digitalizadas no Species Link da coleção tipos e da ampla coleção.
Então, eu gostaria de enfatizar a visita de vocês. Venham ao herbário, visitem o herbário com a sua turma, você pesquisador, você que não é herbário, venha, agende uma visita e venha conhecer o herbário. Também aproveito para convidá-los a conhecer o Museu da Diversidade de Fungos e Plantas, que é uma novidade aqui na Universidade Federal, e que o Herbário FP tem um grande papel, né, teve um grande papel na estruturação desse museu. E, recentemente, o herbário ao alcance das 100 mil amostras, né, chamado de Herbário Day. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, meu e-mail está disponível para tirar alguma pergunta referente à apresentação. Se vocês quiserem fazer um agendamento para o herbário UFP, eu deixo aqui registrado, tirem print da tela, anotem no celular de vocês, e também deixo as redes sociais do herbário disponível. Sigam o herbário, verifiquem todas as informações que a gente tem lá na nossa rede social, @herbário.ufp. Lembra que eu falei das ilustrações originais, né, feitas pelo Francisco Brenan para é o símbolo do UFP no Instagram também. Então, isso é uma arte feita pelo Brenan para o Herbário UFP. Então, eu gostaria de agradecer ao curador do herbário, o professor Marcos Alves, que também é meu orientador na universidade, desde a graduação até agora no mestrado. Um agradecimento também especial ao Everton, que me ajudou muito, né? A gente trabalhou junto, que não foi fácil, né? A gente passa menos uns 6 meses ou mais, né? Organizando a coleção, e constantemente surge, como eu falei para vocês, algum material ou outro que precisa ser adicionado à coleção de tipos. Então, a gente está ali antenado constantemente para o surgimento de outros tipos, né, na nossa coleção. Por ter feito esse convite para eu trazer uma palestra para vocês. Então, acho que eu quis trazer essa temática de coleções biológicas para o momento, para a discussão do evento desse ano. Então, acho que é muito importante, né, a gente falar sobre coleções, falar sobre tipos e destrinchar alguns conceitos importantes, né? Então, agradeço aos demais financiadores do herbário e da universidade, ao programa de pós-graduação ao qual estou inserido e propriamente o Herbário FP. Então, desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado.